Olá, querido amigo, querida amiga. Começamos mais um trimestre de estudos da Palavra de Deus. Eu estou aqui já com a minha lição, olha só, as 3 mensagens do Apocalipse. Nós iremos entrar fundo no livro de Apocalipse para entender esse grande conflito em que todos nós estamos envolvidos, viu? É um conflito cósmico, com resultados, inclusive, para nós, né, eternos, ou destruição eterna, ou salvação eterna, e nós precisamos saber o que está envolvido em toda essa trama, em todo esse conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Obrigado porque você está aí comigo todos os dias. E esse trimestre eu gostaria de fazer um apelo ao seu coração para que você compartilhasse com mais força essa mensagem, viu? Porque o que nós iremos estudar aqui será revelador e libertador para muita gente. Então vamos juntos nessa jornada, você aí e eu aqui, nós iremos pregando o Evangelho, salvando as pessoas. Um outro detalhe, quando você se inscreve no nosso canal se fortalece. Quando você dá o seu gostei, ele se fortalece. Quando você escreve alguma coisa aqui, ele se fortalece. E ele forte, ele chega a mais lugares. O YouTube próprio, o próprio YouTube, ele se encarrega de promover esse canal. Então eu vou pedir para que você faça tudo isso. Se inscreva, dê o seu like, comente aqui, compartilhe, porque aí a mensagem do Senhor Jesus vai. Deixa eu fazer uma introdução para você aqui. Em 1844 aconteceram 3 grandes episódios que marcaram a humanidade de maneira irreversível. O primeiro episódio foi o nascimento de Friedrich Nietzsche, 15 de outubro de 1844, esse homem nasce. Esse homem foi um influente, muito influente filósofo alemão, e foi ele que cunhou aquela frase que Deus morreu. E ele lutou contra a religião cristã, e por conta dos seus livros, por conta da sua influência e da tua ação opositória ao cristianismo, milhares e milhares de pessoas se tornaram ateias. Nesse mesmo ano de 1844, Karl Marx escreveu o seu livro Manuscritos Econômicos e Filosóficos de 1844, onde ele traz as suas ideias comunistas, essa ideia de socialismo. Esse livro foi publicado na União Soviética em 1932, se tornou a base aí do comunismo. Depois, em 1844 também, o pai do evolucionismo, Charles Darwin, ele escreveu aí, em 1844, as suas primeiras expressões sobre a teoria evolutiva. O seu livro, A Origem das Espécies, foi publicado em 1859, mas ele começou a escrever aí, e a desenvolver a sua teoria evolutiva justamente em 1844. E em 1844 se cumpre o maior tempo profético da Bíblia, que está em Daniel capítulo 8, versículo 14. Até 2.300 tardes de manhãs o santuário seria purificado, em 2.300 anos. Ou seja, em 1844, partindo no ano 457 a.C., quando saiu a ordem para edificar e restaurar Jerusalém, 2.300 anos passariam, e aí o santuário seria purificado. Foi exatamente o ano do cumprimento dessa profecia. E aí surge o movimento adventista. A igreja adventista surge exatamente nessa época. Mas é de se perguntar se tudo isso foi por acaso, né? Charles Darwin, com a teoria evolucionista que mudaria o mundo para sempre, de maneira irreversível, um dos mais influentes filósofo que plantou a questão do ateísmo no mundo, e Karl Marx, que influenciou a União Soviética e tantos outros países, e até hoje nós vemos essa questão do socialismo aí implantado aí em alguns países. Na União Soviética, por exemplo, era proibida a religião cristã, né? Inclusive essa é uma defesa do Karl Marx. Você tem que destruir a religião para que o socialismo e o comunismo possa florescer. E a igreja adventista surge exatamente nesse mesmo período, de 1844. Não é por acaso. No plano de Deus não existe acaso. Deus trabalha de maneira providencial. Deus levanta um movimento, Deus levanta um povo
para a restauração da verdade, para serem aqueles que pregarão a verdade, contrapondo exatamente os erros e as falácias desses outros movimentos que surgiram. Por exemplo, contra Marx, o movimento adventista proclama que o conflito vem entre Deus e Satanás. Mas Marx dizia que o conflito é entre operários e os seus empregadores, que oprimiam os operários, que os operários deveriam lutar, tomar o poder e destruir os seus opressores, formando assim uma utopia na Terra. Aí Deus levanta também o adventismo para lutar contra o darwinismo. O darwinismo diz que nós viemos de um ancestral comum. O adventista, com a ênfase no sábado da criação, diz que nós viemos da mão de um Criador que fez o mundo em 6 dias, ao 7º dia ele descansou. E também contra Nietzsche. Nietzsche dizia que os 10 mandamentos era algo retrógrado, ultrapassado, que não deveria ser levado em consideração. E o movimento adventista não somente pregou que Deus existe, coisa que Nietzsche dizia que não existia, que ele morreu, mas que ele realmente tinha uma lei que era a base do seu governo e que essa lei se tornou o padrão absoluto de julgamento de todas as nações da Terra. Olha que coisa interessante, né? Tudo isso nós aprendemos aí com a história, e Deus, ele age exatamente no fluxo da história para proclamar a sua verdade, para salvar as pessoas. Aí vem a nossa lição: Jesus vence, Satanás perde. É o tema do Apocalipse. Pode parecer, meu amigo, deixa eu explicar para você uma coisa, pode parecer, por sermos em menor número, pode parecer que por termos menos recursos financeiros, que a batalha está perdida, que é impossível enfrentar um inimigo tão voraz, que semeia a discórdia, a corrupção, a imoralidade. Parece que a gente fica malhando em ferro frio, né? A gente fala, gente, tem um céu para ganhar, tem um inferno a evitar, e o povo procura os prazeres da carne, a corrupção, se afastarem de Deus. Faz um culto na tua casa e convida seus vizinhos para ver se eles vão. Em outra ocasião, faça um churrasco regado a bebida, a músicas mundanas e tal, e convida os mesmos vizinhos para ver se eles vão. Então você vai perceber que a Bíblia já dizia que os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então parece uma luta interminável, mas eu quero dizer para você que essa luta, ela tem um vencedor, e esse vencedor é Cristo. Deixa eu ler para você o que diz o verso para memorizar. Está lá em Apocalipse 12 e o versículo 17, que diz assim, ó: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui está retratando esses 3 eventos, né? O texto fala da perseguição ao remanescente, o povo de Deus, no tempo final. Mas no capítulo 12 nós vamos ver 3 grandes eventos acontecendo. Primeiro, a guerra lá no céu, né? Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos, mas foi vencido. Depois, o dragão veio para tentar destruir Jesus. Mas só que diz a Bíblia que o filho foi arrebatado para Deus e está lá junto com ele. E o terceiro, a perseguição do dragão, que não conseguiu destruir o filho, contra a igreja, que se refugia ali no período da Idade Média, e ele tenta destruir a igreja. Não conseguindo, ele vai continuar fazendo guerra com essa igreja, tentando destruir o que restou dela. Porém, o Apocalipse é claro em nos dizer: Deus vencerá. A vitória já é certa. O diabo é um inimigo vencido. Essa certeza nós temos a cada dia, a cada instante. A cada pessoa que se converte, a cada pessoa que se entrega a Jesus. É uma vitória, é um golpe fatal na cabeça de Satanás. Por isso que nós não devemos baixar a guarda. Por isso que nós não devemos desanimarmos. Nós precisamos correr atrás, levar o Evangelho, pregar para o máximo de pessoas, para que o reino de Satanás seja cada vez mais enfraquecido, diminuído, para o reino de Deus seja fortalecido
e ganhe mais adeptos cada vez mais. O tema do livro é Jesus vence, Satanás perde. Nós leremos aí nessa semana, ou estudaremos nessa semana, de maneira mais detida, o capítulo 12 de Apocalipse. E você não perde por esperar essas bênçãos. Deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente terminar com uma oração. Entenda isso. No grande conflito, eu e você somos o prêmio. O Senhor Deus quer levar você para o céu. Satanás quer destruir você. Porque destruindo você, Satanás atinge o coração de Deus. Então, entenda que nós não estamos, nós não somos neutros nessa batalha. Todos nós precisamos posicionar-nos, ou a favor ou contra Deus. Claro que o apelo divino é: escolham a vida para que vivam tu e teus filhos. Lhe propus a bênção, a maldição, a vida e a morte. Escolha a vida. Esse é o apelo. Porque o Senhor Jesus, Ele já pagou a nossa dívida, ninguém precisa sucumbir diante da tentação. Esqueça disso não, tá bom? Ele te ama, Ele vai fazer de tudo, Ele vai brigar com Satanás, Ele vai lutar se preciso for, vai pegar em armas se preciso for, só que as armas são diferentes, né? Para libertar você, para salvar você, se você assim desejar. Eu espero que você deseje ser libertado, libertada, espero que você deseje ser salvo e ser salvo para que você realmente tenha aí o benefício da ação de Deus ao seu favor nesse grande conflito, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você nesse dia. Vamos orar? Querido Pai, nos ajude, Senhor, nos ajude a olhar para o Senhor, nos apegarmos somente a Ti, que as nossas mãos se liguem perpetuamente às Suas, nunca mais solte-as, para que nós possamos passar por esse grande conflito como vencedores em Cristo Jesus. E é em nome dele que pedimos. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã nós iremos começar esse estudo de maneira profunda. Você não perde por esperar. Aproveite bem o seu dia.